Ela tinha 18 anos quando subiu ao trono. Não tinha exército próprio, não tinha aliados poderosos, tinha irmãos que queriam sua morte, generais romanos acampados nas fronteiras do seu país e um império inteiro esperando para vê-la cair. E mesmo assim, em menos de 10 anos, ela se tornou a mulher mais poderosa do mundo antigo. Cleópatra VII, o nome que atravessou 2000 anos e chegou até hoje como sinônimo de beleza, poder e sedução. Mas a história real dela é muito mais fascinante e muito mais brutal do que qualquer filme já mostrou. Porque Cleópatra não era egípcia, não falava egípcio como língua materna, não era a mulher fatal pintada por Hollywood. Era uma estrategista fria, uma linguista brilhante, uma líder que governou o país mais rico do mundo mediterrâneo. As imagens que você está vendo foram recriadas com o auxílio de inteligência artificial, com base em escavações arqueológicas reais, em papiros que sobreviveram 2000 anos, nas descrições deixadas por historiadores da época, como Plutarco, e nos registros do próprio governo de Cleópatra. Sabemos mais sobre Cleópatra do que sobre quase qualquer outra mulher da antiguidade. Ela foi contemporânea de Júlio César e Marco Antônio, dois dos homens mais documentados da história, e tudo o que aconteceu ao redor dela foi registrado em detalhes minuciosos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal Memórias da Humanidade. Cada vídeo é uma viagem no tempo, e essa é uma das mais extraordinárias que já fizemos. Agora vamos entrar nesse palácio. A primeira coisa que você precisa entender é que Cleópatra não era egípcia, ela era macedônica, descendente direta de Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande, que herdou o Egito após a morte do conquistador. Sua família governava o Egito há quase 300 anos, mas praticamente nenhum deles havia se dado ao trabalho de aprender a língua do povo que governava. Cleópatra foi diferente. Ela foi a primeira da sua dinastia a aprender egípcio, e não parou por aí. Segundo os registros históricos, ela falava 9 idiomas: egípcio, grego, latim, aramaico, hebraico, árabe, etíope, pártico e medo. 9 línguas. Numa época sem dicionários, sem cursos online, sem nada. Isso não era coincidência, era estratégia. Cleópatra entendia que para O palácio onde Cleópatra viveu ficava em Alexandria, a cidade que Alexandre o Grande havia fundado e que se tornara a capital cultural e intelectual do mundo mediterrâneo. O complexo palaciano ocupava 1/3 inteiro da cidade. Não era um palácio, era uma cidade dentro da cidade. Bibliotecas, jardins, templos, teatros, arsenais, estábulos, cozinhas industriais e aposentos para centenas de funcionários, tudo cercado por muralhas e voltado para o mar Mediterrâneo. Os aposentos de Cleópatra ficavam na ala voltada para o porto. Ela podia ver os navios chegando e partindo da janela do seu quarto. O chão era de mármore branco e colorido em padrões geométricos complexos. As paredes eram cobertas com afrescos representando cenas do Nilo, crocodilos, ibis, flores de lótus, barcos de papiro. Os móveis eram feitos dos materiais mais raros do mundo antigo: madeira de cedro do Líbano, madeira de ébano da África, incrustações de marfim e ouro. As camas eram plataformas altas cobertas com colchões de lã egípcia, os mais macios disponíveis, e lençóis de linho tão fino que eram quase transparentes. O dia de Cleópatra começava antes do sol nascer, não porque ela era madrugadora por natureza, mas porque governar o país mais rico do Mediterrâneo exigia isso. Enquanto Alexandria ainda dormia, ela já estava acordada, sendo preparada por uma equipe de criadas altamente especializadas. O ritual de preparação matinal de Cleópatra era uma operação de estado. Durava entre 1 e 2 horas e envolvia um time de mulheres com funções específicas: uma para os cabelos, uma para maquiagem, uma para as joias, uma para as roupas, uma para os perfumes. O banho era o primeiro passo, não numa banheira simples, numa piscina de água morna perfumada com óleos essenciais de rosa, jasmim e cedro, com pétalas de flores flutuando na superfície. O leite de burra, famoso na história, era usado não no banho completo, como o mito diz, mas como hidratante aplicado após o banho. A maquiagem era um ritual complexo e cheio de significado. O col preto ao redor dos olhos, o traço mais icônico de Cleópatra, não era apenas estético, tinha uma função prática: proteger os olhos do sol intenso do Egito. E tinha uma função... A culinária no palácio de Cleópatra era uma mistura fascinante de 3 tradições: egípcia, grega e mediterrânea, que refletia perfeitamente
quem ela era. No café da manhã, ela comia pão de trigo egípcio com mel do Nilo, considerado o melhor mel do mundo antigo, queijo de cabra, figos frescos, tâmaras e frutas da temporada. Bebia água misturada com vinho diluído ou suco de romã, simples e funcional. Uma refeição de alguém que tinha muito trabalho pela frente. Mas os banquetes de Cleópatra eram outra história completamente. Os romanos que visitavam o palácio ficavam literalmente em choque com o que viam. Marco Antônio, acostumado com os banquetes de Roma, que já eram extravagantes, disse que os de Cleópatra faziam os romanos parecerem pobres. Talheres de ouro puro, rosas de Alexandria cobrindo o chão com meio metro de altura, músicos tocando em 3 salas diferentes simultaneamente. A comida em si era extraordinária. Pato assado com molho de tâmaras e especiarias, peixe do Mediterrâneo preparado com ervas e... Governar o Egito em 50 antes da Era Comum era um trabalho de equilíbrio impossível. De um lado, Roma, a superpotência que havia engolido quase todo o mundo mediterrâneo e que olhava para o Egito, o país mais rico de todos, com um apetite crescente. Do outro, seu próprio irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que queria o trono para si e tinha generais poderosos do seu lado. Cleópatra passou os primeiros anos do seu reinado sendo constantemente sabotada de dentro. Quando tinha 21 anos, seu irmão conseguiu expulsá-la do Egito. Ela fugiu para a Síria e começou a montar um exército. Foi nesse momento que Júlio César chegou ao Egito. A história do encontro é das mais extraordinárias da antiguidade. Com o exército do irmão controlando as entradas de Alexandria, Cleópatra precisava chegar até César sem ser capturada. A solução foi genial e arriscada. Ela se enrolou em um tapete de linho, não um saco de linhagem, como o mito romântico diz, mas um fardo de tecido, e foi carregada pelos portões do palácio por um único homem de confiança. Quando o tapete foi desenrolado na frente de César... A morte de Cleópatra é uma das cenas mais famosas da história. E como quase tudo sobre ela, a realidade é diferente do mito. Em 30 antes da Era Comum, com o exército de Otávio, o futuro imperador Augusto, cercando Alexandria, Marco Antônio morreu por um equívoco trágico, pensando que Cleópatra já estava morta. Quando ela soube disso, tomou sua própria decisão. A serpente é o símbolo mais famoso, mas historiadores modernos debatem se foi realmente uma picada de cobra ou um veneno bebido. O que é certo é que foi uma escolha deliberada e completamente consciente. Cleópatra tinha 39 anos. Havia governado o Egito por 21 anos. Havia sido aliada dos 2 homens mais poderosos de Roma. Havia mantido seu país independente por 2 décadas, enquanto Roma engolia o mundo ao redor. E ela não ia dar a Otávio a satisfação de desfilá-la acorrentada pelas ruas de Roma em seu triunfo. Isso ela não faria. Após sua morte, o Egito se tornou uma província romana. A dinastia ptolomaica, 300 anos de história, acabou com ela.